E agora é hora do quadro 8 em ponto. Vamos falar de um tema delicado e muito importante. Uma em cada 4 mulheres entre 6 e 18 meses após o parto sofre de depressão pós-parto. Mas o que causa essa condição justo após esse momento tão especial na vida de muitas mulheres? E como tratar essa doença? É o que vamos discutir agora com a doutora Fabiane Bogorni Lenz, que é psiquiatra e nossa convidada de hoje aqui no 8 em ponto. Doutora, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, o que é que causa essa condição de depressão pós-parto? Então, a depressão pós-parto, ela acontece no momento mais vulnerável da vida da mulher, que é o pós-parto. É onde ocorrem muitas mudanças hormonais, neuroendócrinas, e isso pode vir a aparecer um transtorno de humor, que é a depressão ou, enfim, outros transtornos. A gente sabe que a disforia pós-parto, que é uma tristeza, uma melancolia que a mulher tem logo após o parto, ela é fisiológica, a maioria das mulheres tem, até 85% delas desenvolve e não precisa de um tratamento medicamentoso necessariamente. Em 2 semanas ela regride com o apoio da família, com carinho. Porém, a depressão, ela começa a aparecer por volta das 2 semanas pós-parto, até 3, 4, 6 meses pós-parto. É uma condição mais grave, que cursa com isolamento, com tristeza, com choro, tem um afastamento afetivo da criança, porque a mãe não se sente capaz de cuidar, muitas vezes ideias de culpa, ideias de que ela não é capaz de ser mãe. E isso acaba causando muitos prejuízos para a vida dessa mãe, que não está conseguindo curtir a maternidade, fazer isso de um jeito saudável, e para a vida da criança, que acaba tendo um distanciamento afetivo da mãe. Aí é importante a família estar atenta, os profissionais de saúde que verem essa mulher no pós-parto estarem atentos, para poder dar o encaminhamento correto para um tratamento psiquiátrico. Bom, doutora, como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Ele é clínico, é no consultório? Como é que é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico é clínico, né? A gente sabe que a maioria das doenças psiquiátricas não tem um diagnóstico com exame laboratorial, eles são por sintomas clínicos, um conjunto de sintomas. No caso da depressão pós-parto, são os mesmos sintomas de uma depressão, né? Isolamento, tristeza, choro, alteração de apetite, alteração do sono, né? E isso pode gerar consequências, como já foi dito. As alterações são mais a níveis neuroendócrinos, fisiológicos, né? Ocorre uma queda do estrógeno, da progesterona, e isso acaba consequentemente desequilibrando serotonina, noradrenalina, que são responsáveis, né, estão junto na biologia dos transtornos de humor. Doutora Fabiane, tem um perfil mais comum de pessoas, de mulheres mais suscetíveis, onde os casos de depressão pós-parto são mais comuns? Então, existem os fatores de risco associados à depressão pós-parto, né? Os estudos mostram que mulheres que já tiveram transtornos depressivos prévios, mesmo que não seja pós-parto, elas estão mais suscetíveis no momento pós-parto. Quem tem história familiar de transtorno depressivo pós-parto ou transtornos de humor em geral, além daqueles fatores mais sociofamiliares, né? Mulheres que têm o apoio do marido estão mais protegidas, do pai da criança, geralmente, ou que têm uma estrutura familiar um pouco mais organizada, fatores socioeconômicos que fazem ela ficar mais segura com uma nova criança na família, né? A situação financeira mais preparada. Então, esses são fatores que podem interferir sim numa depressão pós-parto. Você falou nos fatores socioeconômicos, muitas vezes associados à renda, né? A questão econômica propriamente dita. As mulheres de classes mais altas, vamos dizer assim, têm mais acesso ao tratamento, são tão suscetíveis quanto as mais pobres, mas têm mais acesso ao tratamento. No caso das mulheres mais pobres, aumenta a pressão no SUS para oferecer esse atendimento qualificado também para as mulheres em situação de baixa renda? Com certeza. Eu acho importante a gente saber que a família precisa estar atenta nos primeiros sinais, porque logo após o parto, essa mulher não vai ter muito acesso, né, a médicos, a especialistas. Então, se a família ficar atenta aos sintomas, é o primeiro passo. Podendo levar já para o posto de saúde, já tem aquela consulta do pós-parto de rotina, então a família e a própria mulher já pode falar desses sentimentos de tristeza que estão surgindo. A gente sabe que falta profissionais na rede do SUS, então, mas nesses casos costuma-se ter mais atenção, se dá prioridade, por ser casos que podem trazer consequências tanto para aquela mulher quanto para aquela criança. Então se costuma fazer o encaminhamento já na consulta pós-parto para o psiquiatra, o que precisa é ficar atento mesmo, de uma maneira
maneira geral. Doutora, e o tratamento? Como é que se trata a depressão pós-parto? Então, o tratamento é um tratamento de depressão, né? Tem estudos mostrando só a psicoterapia como já sendo uma boa auxiliar no tratamento, mas o tratamento medicamentoso se mostra superior. Então, cada caso individual vai ser tratado com o seu médico e vai ser escolhido o melhor tratamento medicamentoso para tirar essa mulher dessa condição que limita tanto ela dessa fase tão importante da vida da mulher, né? Doutora, a depressão pós-parto, quando a mulher sai dessa condição, pode ficar algum tipo de sequela na relação dela com a criança, com o filho? Tem algum estudo falando dessa situação? Tem estudos que mostram mulheres que tiveram depressão pós-parto e outras que não tiveram, e os seus filhos foram acompanhados por um período de tempo. Apareceu que os filhos de mulheres com depressão pós-parto acabaram sendo crianças mais irritáveis, que choram mais, que têm mais um afeto negativo, reagem mais negativamente ao ambiente. Então, podem ser crianças que estejam mais suscetíveis a transtornos de humor no decorrer da vida delas. Então, sim, traz consequências. Para a gente fechar bem rapidinho, tanto no caso da depressão pós-parto quanto nos casos de depressão comum, nada de preconceito, não é frescura, né? Não, não é frescura, pelo contrário, tem que estar bem atento porque podem ser casos que se agravam e que acabam trazendo consequências sérias. Tá certo. Fabiane Bogorni Lenz, psiquiatra, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto e, claro, esclarecimentos muito importantes sobre esse tema tão delicado que é a depressão pós-parto. Obrigado. Obrigada.